Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula 18 de Língua Latina 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? E com as famílias. Bem, pessoal, eu queria iniciar, como sempre faço, nos situando no cronograma, porque esse momento ele é importante, tá? Essa, de acordo com o nosso cronograma, é a última aula com conteúdo. É a nossa aula 18 já. Então, na aula de hoje nós encerraremos o capítulo 4, tá? Nós veremos a última parte do capítulo 4, que é justamente a seção da gramática latina e os três exercícios, né? Pensum A, Pensum B, Pensum Q. Nós veremos esses três exercícios e aí nós encerraremos todo o conteúdo previsto para esse semestre, certo? Bem, tá aí o nosso livro. Nós vamos iniciar agora a sessão gramática latina, que aí está. Então vamos ver aqui um pouco a gramática latina, tá? Bem, na sessão gramática latina desse quarto capítulo, a sessão vai apresentar acerca do caso vocativus, que é o nosso caso vocativo, tá? Nosso caso vocativo. E aqui começaram a aparecer diversos vocativos. E daqui para frente vai ser comum vocativo, tá? Então ele vai retomando aí algumas orações que apareceram no texto, né? A primeira delas é essa: Medus dá um vocati. Dá, ué. Então, o medo chama o davo. Davo. Então, dá, ué, é justamente o vocativo, tá? O que é um vocativo? É um chamamento. É um chamamento. Quando você diz assim, meu Deus, socorro, mãe, tô com fome, menino, passa para dentro. Então, todos esses vocativos aí, meu Deus, mãe, menino, tá? São vocativos. Então, o vocativo é um chamamento. A gramática latina, na sua sistematização, continua dizendo, né? Daue vocativus est. Daue é vocativo. Vocatius é nominativus us. Então vejam, o vocativo tem a desinência é e o nominativo tem desinência us ou r, tá? Dependendo da palavra. Por exemplo, puer, né? O ir, ok? São exemplos também de nominativos que não terminam com o s, terminam com r. Mas os nominativos terminados em us têm o vocativo com e. Certo? Nos demais casos, o nominativo e o vocativo são iguais. Exempla, né? Os exemplos de vocativo: mede, domine, serve, improbe, tá? São exemplos de vocativos aí. Todos vocativos cujos nominativos terminam em us. Terminando, né? Servus, salve domine, aqui é uma fala, né? O servo diz, salve domine, olá, Senhor. Vejam, ao pé da letra, esse salve aqui, que para nós virou uma interjeição, né? Para eles não é uma interjeição, é um verbo, tá? É um verbo no imperativo, ao pé da letra. Mas para nós virou uma saudação, né? Oi, olá, como vai? Certo? E o verbo no imperativo normalmente vem junto de um vocativo. Tá aí o vocativo, domine. Salve, domine. Olá, Senhor. Julius medum vocati. O Júlio chama o medo. O Júlio chama o medo. Mede.
Mede. Mede é vocativo também. When, improbesserve. Ó, aqui o vocativo é uma expressão, ó. Servo ruim, tá? Vem, servo ruim, ó. O N está no imperativo. Aquilo que eu disse a vocês, ó, o imperativo normalmente vem junto em um vocativo, ó. Improbesserve é vocativo, é um chamamento. Ok? Então, esses vocativos, eles começaram a aparecer aqui no capítulo 4, certo? Outra questão que aparece nesse capítulo 4 é justamente o imperativo e o indicativo. O que é imperativo e o que é indicativo? São dois modos verbais, tá? São dois modos verbais, certo? Professor, o que é um modo verbal? O nome já está dizendo, né? É a maneira como o verbo é utilizado e a significação que essa utilização tem, tá? Por exemplo, os verbos no modo indicativo, eles expressam uma certeza, né? É uma afirmação, né, na qual existe alguma certeza do que está sendo afirmado, né? Já o modo imperativo é aquele modo que expressa uma ordem, né? Ou pode ser também mais suave do que uma ordem, pode ser um conselho, tá? Mas essa é a ideia do imperativo, é a ideia de ordem, de conselho, tá? Então vamos ver aqui os modos imperativo e indicativo do latim, tá? O indicativo a gente vê desde o capítulo 1, o imperativo começou a aparecer agora, tá? Então ele resgata aí os exemplos do texto. Dominus, vocadaum, serus daum vocat. Vejam, o Senhor diz, né? Chama o davo. Ó, o oca está no imperativo. Tá? E logo depois o narrador diz, ó, servus daum vocat. O servo chama o davo. Vejam que o vocat está no imperativo. Desculpa, está no indicativo. E o oca está no imperativo. Vejam que a diferença é a ausência da desinência T. Tá? Do mesmo jeito nós temos, né? Dominus, taque et audi. Ó, taque, audi estão no imperativo, os dois verbos. Cala-te e escuta. Cala-te e escuta. Tá? São dois verbos que estão dando ordens, né? E aí o narrador diz, serus tacet et auditi. Tá? Serus tacet et auditi. Tá? Tacet é indicativo e audit também é indicativo. Vejam que a diferença entre tacet e taque é a ausência do T. Do mesmo jeito, a diferença entre audit e audi é a ausência do T, certo? Alguns verbos têm o imperativo formado de maneira muito simples, tá? Basta você pegar a terceira pessoa do singular, como ocat, tacet, audit, e você tira a desinência T final, você já tem o imperativo, tá? A maioria dos verbos tem o seu imperativo formado simplesmente assim. Mas alguns verbos, como é o caso de discede, tá? Que é o próximo exemplo aí que a gramática latina está dando, tá? A gramática diz, ó, dominus, discede serve. Ó, discede é um verbo no imperativo. Sai, servo. Sai. Servus discedit. Vejam que aqui, ó, o indicativo é discedit, tá? Discedit. Vejam que aqui termina com it, discedit, e o imperativo termina com e. Esse tipo de verbo quebrou aí a nossa regra. A nossa regra bastava tirar o t
da desinência final, e aí nós já tínhamos o imperativo. Só que agora nós temos aí alguns verbos que são exceções. Que verbos são esses? São os verbos de terceira conjugação. Os verbos de terceira conjugação têm o imperativo que é uma exceção em relação aos demais. Tá? Os verbos de terceira conjugação, você tem que pegar a desinência IT, tirar a desinência toda e trocar por um E. Disquede. Tá? Enquanto no indicativo é disquedet. Ok? Professor, como é que a gente sabe se o verbo é se o verbo é de terceira conjugação? Foi o que eu expliquei na aula passada. Tem que olhar o dicionário. Tem que olhar o dicionário. Tá? Quem não lembra, dê uma olhadinha no vídeo da aula passada, que lá eu explico como é que distingue os verbos de terceira conjugação dos verbos de quarta conjugação. Tá? Dê uma olhadinha lá. Continuando, a gramática latina diz, né? Dominus imperat, servus paret. Ó, o Senhor ordena, o servo obedece. Né? O servo obedece. Esses dois verbos aqui estão no modo indicativo. Tá? Estão no modo indicativo. Ok? E aí ele sistematiza. O oca imperativus est. O oca é imperativo. O ocati indicativus est. O ocati é indicativo. Taque audi discede est imperativus. Taque audi discede é imperativo. Tacet audit discedit indicativus est. Tacet audit discedit é indicativo. Tá? Imperativos. A termina com a desinência a. Ó, o imperativo nunca vai ter a desinência T. Isso no singular, tá? Porque também tem um imperativo plural, que ainda não apareceu. Ó, as desinências são essas. A, E, né? E de novo, I. Essas são as desinências, sem o T. Já no indicativo, ó, indicativos, as desinências são at, et, tá? It e it. Duas vezes o it. Por que duas vezes o it? Porque um é da terceira conjugação e o outro da quarta. At é a primeira conjugação, et segunda conjugação. It terceira e it quarta. Tá? Vejam, audit é de quarta conjugação. Basta tirar o T, eu já tenho o imperativo. Ó, tá aqui audi. Já de terceira conjugação, ó, discedit, não basta tirar o T. Eu tenho que tirar o I também. E botar um E. Discede. Certo? É diferente. Terceira e quarta conjugações. Por fim, ele vai dar aqui alguns exemplos. Ó. Exempla. Saluta é imperativo. Tá? Eu vou botar os imperativos com amarelo e o indicativo sublinhado. E salutat é o indicativo. Observem que, como é de primeira conjugação, basta tirar o T. Tá? Aí nós temos responde é imperativo e respondet é indicativo. Vejam que basta tirar o T. Né? Sume é imperativo e o sumit é o indicativo. Vejam que aqui já não basta tirar o T. Esse é um verbo de terceira conjugação. Tá? Eu tenho que trocar o IT pelo E. Sume, sumit. Já o N, que é imperativo também, né, é de quarta conjugação. Como é que a gente sabe que é de quarta conjugação? Porque o imperativo, basta tirar o T. Ó. O NT, tira o T, fica o N. É o indicativo. E a gente identifica também olhando pelo dicionário, tá? Dei uma olhadinha no vídeo da aula passada. Ele vai tirar alguns exemplos do texto, ó. Medos, né? A fala do Medos. Saluta Dominum. Saúda o Senhor. Certo? E eu peço a vocês, estudem os imperativos em português também.
Porque muita gente, mas é muita gente mesmo, muita gente não sabe usar o imperativo em português, tá? Muita gente. Tem gente que acha que saúde, né? Saúde o Senhor não é imperativo. Imperativo é saúda, tá? Saúda, ok? Então, saluta dominum, saluta é imperativo. Depois, daos dominum salutat. Olha aqui, o salutat é indicativo, tá? Iulius, na fala do Iulius, né? Responde, serve. Responde, servo. Tá? Responde é imperativo, tá? Servus respondet. Já respondet é modo indicativo. Diferença é o T, tá? A desinência T final. Iulius imperat. O Júlio ordena. Summe saculum tuum et discede. Pega a tua bolsa e sai. Ó, summe é imperativo e discede também é imperativo, tá? Nenhum dos dois tem T no final, ok? E aí o narrador diz, né? Daus saculum suum sumit et discedit. Vejam, sumit é indicativo e discedit também é indicativo. Tá? Observem que a diferença entre summe e summit não basta tirar o T, tem que tirar o I também e trocar por um E. Do mesmo jeito, discedit. Discedit é o indicativo, discede é o imperativo. Vejam que tem que tirar o IT e trocar por um E. Isso só ocorre nos verbos de terceira conjugação. Na fala do Iulius, né? Medewene. Medewene. Olha aí o imperativo, ó. Wene. Tá? Medus non venit. Vejam que esse verbo aqui, ó, ele é de quarta conjugação. Por quê, ó? O indicativo termina com IT e o imperativo com I. Bastou tirar o T. Então é um verbo de quarta conjugação. Iulius imperat. O Júlio ordena. Daus paret. O Davo obedece. Medus non paret. O Medo não obedece. Tá? Imperat é modo indicativo. Paret é modo indicativo também. E o paret repetido, obviamente, é indicativo também. Ok, pessoal? Então, nós encerramos aí essa sessão da gramática latina. Ok? E aí, eu aproveito para mostrar aqui algumas coisas de maneira muito rápida no editor de texto aqui para vocês, tá? Apresentando alguma coisa mais acerca desses verbos, ok? Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente o editor de texto, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, ó, além dessas questões verbais aí, também vai aparecer nessa aula, nesse capítulo 4, também aparecem, ó, os pronomes relativos, tá? Que no masculino é qui, no feminino é quai e no neutro é quod. Isso também apareceu no capítulo 4, tá? Também apareceu no capítulo 4 alguns pronomes. Apareceu o pronome is, tá? Que é o pronome masculino ele. Apareceu o genitivo eius, que é de ele, que para nós vai dar dele. E o eum também, que é o acusativo, tá? Que significa ele, mas nós não usamos ele na posição de acusativo, tá? De objeto direto. A gente diz, o João ouviu, não é João viu ele, é João ouviu, João a viu, certo? Quando é feminino, aqui é masculino, tá? Então apareceram alguns pronomes, certo? Reforçando aí ó, a questão do vocativo, ó,
nós temos os vocativos, ó. Quando o nominativo termina em US, como é o caso de Medos, Marcos, Daus, Ceros, o vocativo dessas palavras termina com a desinência E. Ó, Medos nominativo, Mede vocativo. Marcos nominativo, Marque vocativo. Né? Daus nominativo, Daue vocativo. Ceros nominativo, Cerue vocativo. Ok? E por fim aqui, ó, só repetindo, né? Eu tenho o verbo no imperativo, ó, walkat, né? Eu troco a desinência AT pela desinência A. Em outras palavras, né, nesse caso aqui, basta tirar o T final. Do mesmo jeito, o idet, eu tenho a desinência ET no final, basta tirar o T, fica o ide. Do mesmo jeito, o verbo habet, né? Eu tiro o T, fica habe. Aí é o imperativo. Eu tenho audit, né? Tiro o T, fica audi. Ok? Esse aqui é o imperativo mais fácil, que basta você tirar o T final dos verbos, né? Mas os verbos de terceira conjugação são exceções. Olha aí, ó, o caso de disquedite, que eu tenho a desinência IT e o imperativo é disquede. Eu tenho que tirar o I também. Tenho que tirar o IT e trocar por um E. Do mesmo jeito, no exemplo, no verbo sumite. Sumit, aliás, sumit, vai dar o imperativo sume. Ok? Então fiquem atentos a isso, tá? Que são essas algumas das diferenças aí do imperativo e o indicativo, tá? Para nós encerrarmos por hoje, nós vamos corrigir aí os 3 exercícios, vocês já fizeram, né? Eu vou só corrigir, ok? Eu vou só corrigir e para ganhar tempo eu já escrevi, já botei as respostas aqui para nós ganharmos tempo e não demorarmos tanto, tá certo? Então vamos lá corrigindo aí a nossa atividade, né? Começando pelo pensum A, né? Pensum A. Então o pensum A, ele é para nós completarmos aí com as palavras, com as desinências que estão faltando. Aí é para nós vermos a escrita das palavras individualmente, né? Então, primeiro, ó, medus ad, e aí fica faltando est. Medus adest, tá? O medo está presente. Depois, daus abest, o medo está ausente. Olha, a diferença entre o adest e o abest são justamente as duas preposições. Ó. Aqui eu tenho a preposição ad e aqui eu tenho a preposição ab. Como vocês podem ver, essas preposições elas também se tornam sufixos, prefixos de verbos, tá? E mudam o sentido do verbo. Como vocês estão vendo, o verbo S nós conhecemos desde o capítulo 1. Mas quando recebe a preposição como prefixo, muda totalmente o sentido do verbo, né? Então, o medo está ausente, o medo está presente, o dava está ausente. Agora, Iulius imperat. Ó, a desinência é a T, imperat. Iulius imperat, o Júlio ordena. Observem que isso aqui ó, é indicativo, que é fala de um narrador, tá? O Júlio ordena. Agora, o oca dá um mede. Vejam, o oca aqui já está no imperativo, é uma ordem, né? Medo, chama o davo. É uma ordem. Como é uma ordem, fica no imperativo, tá? Então, o oca. E o imperativo ó, normalmente vem junto de um vocativo. Tá aqui, mede. Né? Mede é vocativo. Medus dá um wocat. Ó, o medo chama o davo. Vejam, o verbo wocat está no modo indicativo. Porque isso aqui ó, é a fala de um narrador. Né? Ok? O medo chama o davo. Normalmente, o que o narrador conta é em terceira pessoa. Tá? E é no modo indicativo.
Ok? Então o Medo chama o Davo. Aí vem a fala dele, né? Dawe, o N, ó. Dawe está no vocativo e o N está no imperativo. Tá? Daus venit neque Iulium videt. Né? Daus venit neque Iulium videt. Ó, o Davo vem, né? O Davo vem, neque, e não o que? O idet, e não vê. Vê quem? Iulium. O Davo vem e não vê o Júlio. Então vejam, o NT está no modo indicativo e o IDET também está no indicativo. Próxima fala, ó, Medos, o Medos diz, né? Saluta Dominum, saúda o Senhor. Ó, saluta está no imperativo. Saúda o Senhor. Daus Dominum salutat. O Davo saúda o Senhor. Ó, saluta-te está no modo indicativo. Aí vem a saudação do Davo, né? Salve Domine. Salve Domine. Ó, Domine está no vocativo. Quid est? O que é? Dominus. Taque serve. Numi meium ubisunt. Taque serve. Cala-te, servo. Ó, taque está no imperativo, né? Serve está no vocativo. Tá? Vejam, normalmente, imperativo e vocativo andam juntos, normalmente. Nume meio obsunte, onde estão as minhas moedas? Servus tacet neque respondet. O servo se cala e não responde. Ó, tacet é indicativo, respondet também é indicativo. Julius, responde. O Júlio diz, né? Responde. Por favor, pessoal, não coloquem responde. Aliás, responda, tá? Não é responda, viu, pessoal? O imperativo é responde. Responde. Daos. Interroga medum. O Davo diz, né? Pergunta o medo. Pergunta o medo, ó. Interroga está no modo imperativo. Iulius medum interrogat. O Júlio interroga o Medo. O Júlio pergunta ao Medo. Ó, interrogat está no modo indicativo. Ubi es pecunia mea, Mede? Ubi es pecunia mea, Mede? Onde está o meu dinheiro, Medo? Olha aqui, Mede está no vocativo. Tá? É com quem o Júlio está falando. Onde está o meu dinheiro, Medo? Ok? Medos, né? O Medo responde: Daus pecuniam tuam habet. O Davo tem o teu dinheiro, né? Olha aqui o verbo habet no indicativo. Iulius, pone saculum tu imensa daue. O Júlio diz, né? Pone. Olha aqui o verbo no imperativo, ó. Pone. Tá? Pone saculum tu imensa. Põe a tua bolsa na mesa. Davo. Ó, daue está no vocativo. Daus paret. O Davo obedece. Ó, o verbo paret está no modo indicativo. Saculum su immensa ponit. Põe, o Davo obedece. Põe, né, no caso ele põe sua bolsa na mesa. Observe que o verbo ponit está no indicativo, ele termina com it. Já o imperativo ó, termina com e. Pone. Ó, o indicativo ponit e o vocativo pone. Deixa eu ver quem é que está prestando atenção à aula, quem é que está participando, né? Vamos lá.
De que conjugação é esse verbo? Os 10 que estão aqui. De que conjugação é esse verbo? Se o indicativo termina com it, ponit, e o vocativo termina com e, pone. Qual é a conjugação desse verbo? Primeira, segunda, terceira ou quarta conjugação? Quero ver se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo e se estão prestando atenção e entendendo. Vamos lá, de que conjugação é esse verbo? Bem, a Maria de Fátima respondeu com uma pergunta, né? Alguns disseram terceira ou quarta. Ele, na verdade, ele é de terceira conjugação. Alguém, deixa eu ver quem foi, a Antônia Nazaré disse assim, terceira ou quarta? É, porque termina com o it no imperativo, no indicativo. Tá aqui, ó. Ponit. Só termina com o it, terceira e quarta conjugações. Mas só termina com e no imperativo os de terceira conjugação. Se fosse quarta, seria com i. Igual o audi. Igual ao n aqui, ó. O n. Tá? Então, esse é um verbo de terceira conjugação. Ok? Deixa eu ver aqui, a Maria de Fátima disse que tem vaca, né? Waka. Onde é que tem waka, Maria de Fátima? Me ajuda aí a achar que eu não estou vendo, não. Onde é que tem waka? Maria de Fátima. Onde é que tem waka? Aí onde, mulher? Diga aí se é o penso um A, penso um B, a primeira linha, segunda linha, terceira linha, ajuda, porque eu não estou enxergando, não. Marcha lá em cima, nas explicações, que é o Ah, oca. Aí ficou vaca. tá certo, deixa eu ver onde é. Ah, é, tá aqui, achei, ó. É o Oca. Muito bem, mulher. Então vamos lá, continuando. Obrigado, Maria de Fátima. Continuando, né? Então, ó, Daus, né? O Daus diz: o ide domine, saculos meus, vacus es. Vê, Senhor, vê, Senhor, minha bolsa está vazia. Ó, o id é imperativo e domine é um vocativo. Cuidado que os dois têm a mesma desinência, ó, é e é, só que um é substantivo e o outro é verbo, né? São duas coisas totalmente diferentes. O id, né, é um verbo de segunda conjugação, porque o indicativo dele é o idet, tá? O idet, e o imperativo o ide, ok? Continua dizendo, né, o Júlio agora. Julius, sume saculum tuum et discede. Observem, ó, sume é imperativo e discede também é imperativo. Só que o imperativo desses dois verbos aí é de terceira conjugação. Está aqui o indicativo embaixo, ó. Sumit, discedit, né? Então, pega a tua bolsa e sai. Bonecere. Bonecere está no vocativo. Tá? Está no vocativo. Observe que o vocativo termina com E. Ok? Porque o nominativo termina com o S. Bonus servus. Terminando o pensum A, daus saculum sum sumit et discedit. O Davo pega a sua bolsa e sai. Ó, sumit e discedit, esses dois verbos estão no indicativo. Ok? Então, terminado aí o pensum A, vamos para o pensum B agora. Pensum B. Ok? Aqui é para nós completarmos já com palavras. As orações têm lacunas, né? Faltam palavras e nós precisamos completar com as palavras que faltam. Ok? Primeira oração.
In saculo Iuli pecunia est. Na bolsa do Júlio tem dinheiro, existe dinheiro. Tá? Falta a palavra pecúnia. Na bolsa do Júlio tem, aí, no caso, dinheiro. Iulius pecuniam, tantatã, né? Unus, duo, três, quatro, quinque, sex, septem, octo, noven, decem. Ele está contando, que em latim é o verbo numerat. Iulius pecuniam numerat. O Júlio conta o dinheiro. Unus, duos, três, quatro, quinque, septem, aliás, quinque, sex, septem, octo, noven, decem. É para nós completarmos aí com os numerais, né? Facinho, facinho. In saculo non quintum, sed tantum decem numi sunt. Na bolsa, não 100, mas tem apenas 10 moedas. Tá? Vejam que eles omitem o verbo na primeira oração. Nós fazemos o contrário. Tá? Então, na bolsa, não 100, mas existem apenas 10 moedas. Próximo parágrafo, né? Daus dominum salutat. O davo saúda o Senhor. Ok? Salve Domine, olá Senhor, Iulius imperat, o Júlio ordena, pone saculum tuum imensa, põe a tua bolsa na mesa, daus saculum suum imensa ponet, o davo põe a sua bolsa na mesa, o davo põe a sua bolsa na mesa, tá? Vejam que aqui nós temos um pronome possessivo, ó, e o pronome concorda com o substantivo. Pessoal, isso aqui vai cair na prova de vocês, já estou antecipando, tá? Do mesmo jeito do pronome, o adjetivo também concorda com o substantivo, ó. Saculum está no acusativo, né? Neutro, aliás, masculino singular, e o pronome sum também está no masculino, acusativo, singular. Inclusive tem a mesma terminação, ó. Um. Tá? O davo põe a sua bolsa na mesa. Saculus daui vacus est. In saculo eius daui nulla pecunia est. Tá? Saculus daui, a bolsa do davo, o acus est está vazia. Tá? A bolsa do davo está vazia. Na bolsa dele, né, existe nenhum dinheiro. Ok? Na bolsa dele, olha aqui o pronome eius, dele, ou seja, do davo, né, do davo, existe nenhum dinheiro. Daus saculum suum sumit et discedit. O davo pega a sua bolsa e sai. Sumit, indicativo. Discedit, também indicativo. O último parágrafo, aliás, o penúltimo, né? O Júlio diz, Medo N, medo vem. Medos non venit, quia is, referência ao medos, né? Pecunia iuli habet. O medo não vem, né? O medo não vem. Por que que o medo não vem? Porque, o quia aí, ó, porque is, ele quem? O medo, né? Porque ele habet, porque ele tem. Tem o que? Pecunia iuli, o dinheiro do Júlio. Vejam, pecunia está no acusativo, porque é complemento do verbo habet, e iuli está no genitivo, porque é o adjunto adnominal restritivo, dando ideia de posse, né? De quem é o dinheiro? Do Júlio. Última oração do parágrafo. Iulius baculum quod immensa est, sumit et discedit. O Júlio, né? Pega, o verbo está lá no final, sumit. O Júlio pega. Pega o quê? Baculum. O Júlio pega o cajado, né? Et discedit, e sai.
Aí tem uma oração subordinada agora, explicando alguma coisa sobre o cajado, né? Quod in mensa est. Esse quod é um pronome relativo, né? Que está na mesa. Que está na mesa. O Júlio pega o cajado que está na mesa e disquedet e sai. Último parágrafo do pensum B. Dominus imperat ser bonus servus paret. O Senhor ordena, o bom servo obedece. Ok? Pensum que é o último, né? São orações em latim para nós respondermos em latim também. Tá? Para ganhar tempo, já coloquei aí as respostas, né? Que não é a única resposta possível, mas é uma das várias respostas possíveis. Vocês podem responder isso aí de diversas maneiras, tá? Eu só peço a vocês uma coisa, pessoal. Não respondam com uma palavra. O fulano, quem fez isso? Júlio. Foi o João que matou a Maria? Não. É Paulo que tem o dinheiro do Pedro? Sim. Por favor, pessoal, não respondam com uma palavra não, tá? Que isso aí é para ver se vocês aprenderam a escrever alguma coisa em latim. Então, respondam com uma oração. Respondam com uma oração, tá? Então, pensam que quot numi sunt in saculo Iuli? Quantas moedas existem na bolsa do Júlio? Aí a resposta. In saculo Iuli de que numi sunt. Na bolsa do Júlio existem 10 moedas, tá? Ok? Vejam que o verbo está lá no final, como é o costume da língua latina. Segunda oração. A, a, eita. Adesnedaus in scaena prima. Ó, esse adesne, nós temos aqui ó, o ad e o est, né, que formam um verbo. Adest, né? Adestne. Ok? E esse ne aqui é aquele sufixozinho, né, aquela partícula interrogativa. Por acaso o Davo está presente na primeira cena? Aí a resposta, non. In scaena prima Davos abes. Não, na primeira cena o Davo está ausente. Ok? Veja, não estou respondendo só não, non. Tá? Quem responder na prova só com non, eu vou desconsiderar. Viu? Quiz dá um Wakati. Quem chama o Davo? Né? Quem está chamando o Davo? Aí, Medos dá um Wakati. O Medo chama o Davo. Suntne numi Yulin saculo dawe. Por acaso as moedas do Júlio estão na bolsa do Davo? Resposta: non. In saculo dawe nula pecunia esse. Não, na bolsa do Davo existe nenhum dinheiro. Ok? Ou, se preferirem, non in saculo dawe pecunia Iulia non est. Pecunia Iuli non est. Tá? Na bolsa do Davo, o dinheiro do Júlio não está. Ok? Próxima pergunta. Quid Iulius ponit in saculo Dawe? O que o Júlio põe na bolsa do Davo? Iulius in saculo Dawe unum numum ponit. O Júlio na bolsa do Davo põe uma moeda. Quot numi ian in saculo Iuli sunt? Quantas moedas agora existem na bolsa do Júlio? Se ele tinha 10, deu uma, né? Ficaram 9. Ia
in saculo Iuli noem numi sunt. Na bolsa do Júlio existem 9 moedas, né, que é 10 menos 1. Esne vacus saculus mede, por acaso a bolsa do Medo está vazia? Non saculus eius vacus non est. Não, a bolsa dele não está vazia. Cur medus discedit, por que o Medo sai? Medus discedit, quia is pecunia iuli habet. O Medo sai porque ele tem o dinheiro do Júlio. Observem que pecúnia está no acusativo porque é complemento do verbo habet. Iuli está no genitivo porque é o adjunto adnominal restritivo de pecúnia. Penúltima oração, quem Iulius vocat. Observem que quem está no acusativo, então não é o sujeito, tá? O sujeito é Iulius. O Júlio chama quem? Ou, se você preferir, é melhor tornar esse quem aqui um objeto direto preposicionado, tá? A quem o Júlio chama? Que aí tira a ambiguidade. A quem o Júlio chama? Resposta, Iulius medum vocat. O Júlio chama o Medo. Última oração. Cur medus Iulium non audit. Por que o Medo não ouve o Júlio? Medus eu non audit quia is abesse. O Medo não ouve porque ele está ausente. Tá? Essas aí são algumas respostas possíveis do pensum que. Tá? São as únicas respostas possíveis? Não. Mas são possíveis respostas para essas perguntas aí do pensum que. Bem, pessoal, nós terminamos o que estava previsto para hoje.